Seja de luz, como você está? Desejo que você esteja muito bem. Bem-vindo, signo de Peixes, a mais um vídeo aqui no canal. É sempre um prazer enorme receber vocês aqui e fazer essas tiragens para vocês. Hoje, o tema do vídeo vocês escolheram lá na rede vizinha, @oráculos meu anjo. Se você ainda não me segue lá, já começa a me seguir. Vocês escolheram o tema como resolver essa situação e eu vou responder para vocês com o oráculo da deusa. Já vou deixar os recadinhos aqui no começo do vídeo, que a ordem de postagem é pela quantidade de like. Então, peixe, já curte aqui o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comenta, compartilha com as pessoas que você sabe que gosta de tarô, que gosta de baralho, e assim vocês aumentam sua chance de continuar tendo o signo de vocês postado mais rapidamente. Então, vamos começar a leitura para peixe, sol, ascendente, lua e Vênus. Pensem em alguma situação que vocês precisam de um conselho, de um alerta, de um direcionamento, tá? Se precisar, pause o vídeo para você se conectar a essa situação, se conectar com o seu coração, com seus guias, com o seu anjo da guarda, anjo da guias, com seus mentores. Vamos receber aqui as orientações através do oráculo da deusa. Que você precisa focar nessa situação. Peço uma deusa para trazer luz a essa situação. O que precisa ser focado? Ordem. Deusa Nukua. Qual a sombra dessa situação que você não está enxergando nessa situação? Por favor, peço uma deusa para mostrar o que está oculto nessa situação. Vieram duas, uma só, por favor. Prazer, deusa Ator. Peço uma deusa para mostrar a atitude adequada nessa situação. Deusa Kali. Medo. O que precisa ser vivenciado? A última deusa, por favor. O que precisa ser vivenciado? Apenas uma, por favor. O que precisa ser vivenciado? Deusa Lilith. Poder. Interessante, hein, peixes? Muito obrigada. Vamos agora ao significado de cada uma das deusas e a gente vai conversando sobre isso ao longo da tiragem. Começando com a deusa Nukua. Qual é a luz ou o que vocês precisam focar nessa situação? Nukua flutua para a sua vida a fim de ajudá-la a criar a ordem. O caos está sempre à espreita nas fronteiras da sua vida, ameaçando invadi-la. Vamos lá, vou começar de novo. Nukua flutua para a sua vida a fim de ajudá-la a criar a ordem. O caos está sempre à espreita nas fronteiras da sua vida, ameaçando invadi-la a se relaxar por um instante. Você deixou as coisas se acumularem e se sentem sobrecarregada por elas? Você se considera excelente na organização da vida do seu chefe, da sua família, do seu parceiro, mas não da sua? Você tem medo da ordem, medo de se encontrar um sistema que funcione para você, sentir-se presa a ele, incapaz de fluir? Ou talvez tenha criado ordem em sua vida, mas de modo rígido, sólido, pesado, talhado em pedras. Agora está na hora de alimentar a si mesma
com uma ordem que colabore com a sua força vital, em vez de chocar-se contra ela. Nukua diz que quando a vida está organizada de modo natural, você alimenta seu caminho para a totalidade, e quando impõe algo artificial a partir do exterior, você cria revolta e resistência. Interessante que nessa situação que vocês pensaram, o foco aqui foi ou vocês não estão sabendo organizar essa questão, ou vocês estão muito rígidos com vocês mesmos. Isso tem mais a ver com peixes, né? Quando vocês exigem de vocês muito perfeccionismo, ou vocês colocaram metas ou uma rotina que não permite que você flua na vida, né? Ou essa questão de eu conseguir organizar a minha família, conseguir organizar a casa, conseguir organizar a vida das pessoas que moram comigo, mas eu não consegui pôr essa mesma ordem na minha vida. É interessante que o foco nessa questão é você organizar. Pode ser você organizar melhor, por exemplo, finanças. Se você pensou nessa questão, organizar a vida financeira, mas não de modo rígido ou controlador, né? Então, organizo as finanças, mas permito ter uma porcentagem ou um valor específico para eu comer fora com a minha família, para eu me divertir, para eu me ter um momento de lazer. Então eu coloco ordem, mas no meio dessa ordem eu ainda permito ter um espaço de relaxamento, né? Onde as coisas ainda vão continuar fluindo. É igual as pessoas que têm uma agenda tão cheia e colocam um compromisso atrás do outro que não conseguem, não tem tempo, né? Para um lazer, para tomar um café no meio da tarde se alguém convidar, ou para sair tomar um suco sozinho, ou tomar um sorvete, enfim, né? A rotina ela tá tão engessada que não permite com que vocês façam coisas diferentes ou que vocês saiam da rotina. Vamos ver agora qual é a sombra. É muito interessante porque se vocês estão engessados em algo, vocês não estão vivenciando o prazer da vida. E isso que está oculto, mas eu vou ler para vocês, obviamente, o significado da carta e o que essa deusa está trazendo para vocês. Mas é bem interessante como uma carta ela vai conversando com a outra, né? Uma deusa vai conversando com a outra na questão, né? Então, aspecto oculto, deusa Hathor. Está aqui para dizer que o caminho da totalidade para você está em ligar-se ao que lhe traz prazer e em sentir o prazer. Acaso lhe ensinaram que o prazer é proibido, algo pecaminoso ou mal? Você está tão ocupada cumprindo seus compromissos que o prazer fica relegado ao último lugar em sua lista de prioridades? Você nega o prazer para ir trabalhar? Pare. É hora de mudar tudo isso. O prazer alivia a tensão, relaxa e revigora você. Prazer é o modo como o corpo expressa saúde e vitalidade. É o óleo que mantém você lubrificada e viçosa. Hathor diz que já que você escolheu estar aqui no corpo físico, você poderia também aproveitá-lo. Não espere que os outros atendam essa necessidade. Planeje dar diariamente um prazer a si mesmo e você encontrará satisfação dançando na sua vida. Olha que bonito e como se conversa nessa ordem que as deusas se manifestaram, né? Então, resolver a situação também é você, nesse momento, buscar algo prazeroso. Então, eu só vou descansar ou eu só vou buscar um relaxamento depois que tudo estiver resolvido, né? Algumas pessoas tendem a ter essa energia, né? Eu só vou me divertir depois que eu resolver isso. Só que enquanto você espera a resolução de algo, a resposta de alguém sobre algo, você também pode se divertir no processo. É que nós temos uma ideia muito errada de responsabilidade e da vida adulta, né? Vamos colocar assim, e de trabalho, né? Como se o prazer fosse aquilo que você faz no final de semana e você só pode fazer no final de semana, porque se você fizer diariamente pequenas coisas que te dão prazer, é como se você estivesse sendo irresponsável, como se você ou não estivesse dando exemplo para filhos ou para funcionários. Então você tem que ser uma pessoa muito rígida, que coloca muita ordem em tudo, porque se você permitir que o prazer entre na sua vida de forma rotineira, é como se você estivesse sendo uma pessoa irresponsável. Isso pode também estar muito ligado
a educação que você recebeu dos pais ou dos professores, enfim, das pessoas que passaram na sua vida, né? Essa divisão de responsabilidade e prazer, como se não pudesse ter tudo junto, né? Como se não pudesse caminhar de mãos dadas na vida. Bem reflexivo, né? E agora a gente vai ver a atitude adequada. Interessante que veio o medo aqui, né? Interessante que o medo nessa conjectura aqui é você se permitir um novo, né? É você arriscar, é você se permitir. O medo ele não é ruim, o medo é um sentimento muito bom, porque ele tá atrelado a você se arriscar a algo novo, ao frio na barriga, né? Bem complexa essa tiragem de vocês, né? Bem reflexiva também. Deus acalhe. Vamos ver aqui. Deus acalhe. Começa a dançar na sua vida para dizer que é hora de enfrentar seus medos. Tudo que está ameaçadoramente à espreita, quer esteja profundamente enterrado na sua escuridão interior ou bem perto, precisa ser encarado e trazido à luz da consciência. Seus medos estão ao seu serviço, avisando-a sobre lugares, coisas ou pessoas perigosas, ou a impedem de dançar a sua dança, viver a sua vida, criar com a criação. Kali veio para dizer que a sua dança é necessária. Vamos para o que saiu aqui. Pronto. Kali veio para dizer que a sua dança é necessária como parte da totalidade da dança da criação. A totalidade é cultivada quando você resgata os aspectos de si mesma, de que abriu mão por medo. A maioria dos medos não tem forma. Ao nomear e testemunhar o medo, você ganha força. A totalidade é criada quando você aprende a reconhecer seus medos e começa a enfrentá-los. É interessante aqui que essa questão da ordem, né? Então, qual que é o medo que você tem de você flexibilizar a sua rotina? É o medo de perder o controle? O medo de não conseguir dar conta? O medo de... identificar o medo que está fazendo vocês ficarem engessados. Acho que ficou claro, né? Identifique o medo que faz com que você paralise a sua vida, ou que faz com que você seja uma pessoa muito rígida, muito controladora, não só com os outros, mas com você mesmo, né? Com você mesmo, na sua rotina. O medo tá levando vocês a terem essa rotina muito controladora, que não permite com que você saia minimamente da rota ou daquilo que você colocou para você. Isso não permite com que você tenha prazer e com que você flua na vida com leveza. Então a vida aqui tá muito estressante, né? Porque eu não tenho momento de lazer, eu vivo sob o jugo do medo e eu vivo numa ordem, né? Numa rotina muito severa. Perceba como a vida aqui tá muito endurecida, né? Como não tem fluidez, né? E o que você precisa vivenciar? O poder. É muito interessante porque o poder aqui, ele vem nessa questão de, se você vive sob o jugo do medo, você não tá no seu pleno poder. Agora, quando você começa a viver sem medo e você começa a enfrentar os seus medos, aí sim você tá dentro, né? Você assumiu o seu poder e você consegue viver a partir dele. É muito interessante essa leitura, né? Ela veio bem intensa, bem reflexiva e trazendo coisas que estão bem no consciente que talvez vocês não tenham percebido. Muitos de vocês estão assistindo a leitura e nem perceberam que estão tão enrijecidos assim, ou que estão tão severos assim, né, na rotina. E agora vocês conseguem compreender por que você não consegue ter um momento de lazer, você consegue compreender quantos medos que você
nutre e que você não tinha consciência, né? Interessante. Agora a gente vai ver o que você precisa vivenciar, o poder. Vamos aqui com a deusa Lilith. Lilith foi originalmente a rainha... peraí que eu tô lendo a mitologia. Não sei porquê, eu nunca li a mitologia das deusas. Vou ler aqui pra vocês, vai fazer sentido. Lilith foi originalmente a rainha do céu sumeriana, uma deusa mais antiga que Inanna. Os hebreus incorporaram essa deusa e a transformaram na primeira esposa de Adão, que se recusou a deitar-se debaixo dele durante o ato sexual. Ela insistia que, por terem sido criados iguais, ele deveria fazer sexo de igual para igual. Como Adão não concordou, ela o deixou. Depois disso, na mitologia judaica, ela era descrita como um demônio. Então, vamos agora para o significado. Lilith aparece para dizer que você precisa reassumir o seu poder. E que pontos você o perdeu ou desperdiçou? Que crenças você mantém que o negam? Acaso lhe disseram que uma mulher poderosa nunca pode ter companheiros? Ou que as mulheres não podem ter poder porque isso lhes anularia a feminilidade? Você foi escarnecida, afastada ou banida pelos outros quando esbarraram no seu poder? Está com medo de fazer mau uso dele, dominando ou manipulando os outros? Lilith diz que agora, para você, o caminho da totalidade está em reconhecer que não está ligado ao seu poder e então, em seguida, submeter-se e aceitar este poder. Interessante é você aceitar. Aqui pode ser o poder da própria vida, pode ser realmente você, o poder da própria vida, esse sair do jugo do medo e vivenciar a vida não a partir do medo, mas a partir do seu poder interior, a partir da sua coragem, da sua determinação. Não viver, não vou fazer isso por medo, medo do que vão falar, medo do julgamento. Aqui também perceba que está bem ligado com medo de julgar, né? Então eu não mostro todo o meu potencial, tudo aquilo que eu posso ser ou fazer, porque eu já fiz isso alguma vez e me chamaram de ambiciosa ou de... tem vários termos, né, que se usa quando a mulher ela realmente entra nesse poder e se impõe e realmente mostra para que veio na vida e não fica sob o jugo, né? Então você pode ter sido essa mulher que se perdeu no meio da vida por acreditar que isso era errado ou para caber dentro de um relacionamento, dentro do trabalho, dentro de uma amizade. E agora é o momento de você vivenciar, de você resgatar esse poder. Quando você pensa em alguma situação específica, realmente você não que você vai subjugar os outros, mas quando você for resolver essa questão, é você se colocar. Eu vou resolver uma questão, então eu vou me colocar, vou colocar o que eu gosto, o que eu não gosto, o meu ponto de vista. Se eu concordar com o outro, não é porque eu estou acatando a opinião do outro, por medo ou por medo de me colocar, é porque realmente eu concordo. Porque se eu não concordar, eu vou falar, eu vou me colocar. É o não ter medo de aparecer, o medo de se impor, o medo de falar do que gosta e também o que não gosta. Essa situação lá se resolve aqui com flexibilidade, você encarando os seus medos, se permitindo ter prazer na vida e assumindo o seu poder. Profundo, né, peixes? Me conta se você gostou da sua leitura comentando aqui embaixo. Deixa o seu like no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês na sua próxima tiragem. Um beijo enorme e até lá!